Olá pessoal, retomando o nosso conteúdo, nós falaremos hoje das relações trigonométricas fundamentais e além disso veremos outras razões trigonométricas além das três que nós já conhecemos. Então começando pelas relações trigonométricas fundamentais. Tomemos aqui o ciclo trigonométrico da forma como nós já conhecemos. Esse é o eixo dos cossenos, na vertical está o eixo dos senos. Traçamos aqui o eixo das tangentes e no ciclo trigonométrico com os eixos principais traçados, vamos tomar um arco alfa e a partir desse arco alfa, nós já vimos que eu posso aqui marcar o valor do cosseno dele no eixo dos cossenos, posso marcar o seno dele no eixo dos senos e posso prolongar para marcar o valor da tangente no eixo das tangentes. O que nós queremos, a partir de agora, é pegar os conceitos que nós já sabemos de trigonometria no ciclo, bem como pegar definição das razões trigonométricas e explorar duas razões trigonométricas, duas relações trigonométricas fundamentais. Para isso, então, consideremos esse triângulo retângulo que eu destaquei em amarelo aí no ciclo trigonométrico. Esse triângulo retângulo, a hipotenusa dele equivale ao raio do ciclo trigonométrico. Como o raio do ciclo trigonométrico é 1, então a hipotenusa desse triângulo retângulo é 1. Uma coisa que nós podemos perceber é que o cateto adjacente ao ângulo alfa é o que está marcado com o valor do cosseno de alfa, e que o cateto oposto ao ângulo alfa, o cateto que está na frente do ângulo alfa, ele tem a mesma medida do seno do ângulo alfa. Então, nesse triângulo retângulo que nós destacamos, ele tem cateto oposto, seno de alfa, cateto adjacente, cosseno de alfa e hipotenusa valendo 1. Vamos então pegar nesse triângulo retângulo e aplicar o teorema de Pitágoras, porque se ele é um triângulo retângulo, em todo triângulo retângulo está podendo ser aplicado, está valendo o teorema de Pitágoras. Substituindo os valores, o A, que é a hipotenusa, é 1, então vai ficar 1 ao quadrado igual os catetos ao quadrado, então fica seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado. Resolvendo então aí esses quadrados, nós temos que 1 ao quadrado é 1, portanto fica o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Essa relação trigonométrica fundamental ela é chamada de relação trigonométrica fundamental 1. E o que ela faz? Ela nos dá uma relação entre o seno e o cosseno de um arco. O que nós vamos ter? Pela relação trigonométrica fundamental 1, o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno de um arco qualquer sempre vai dar igual a 1. E qual é a utilidade disso? Por meio dessa relação trigonométrica fundamental, se eu der o seno de um arco, você consegue encontrar o cosseno, ou se eu der o cosseno, você consegue encontrar o seno. Então essa é a maior utilidade da relação trigonométrica fundamental 1. A partir do seno ou do cosseno de um arco alfa qualquer, encontrar o respectivo cosseno ou seno da forma como eu falei. Bem, só que existe uma outra razão trigonométrica fundamental, que é a que vai relacionar a tangente. Para a gente chegar nessa relação trigonométrica fundamental 2, como ela é conhecida, observemos de novo aí o nosso triângulo retângulo destacado em amarelo e lembremos que o cateto oposto ao ângulo alfa ele tem a medida do seno do ângulo alfa e o cateto adjacente tem a medida do cosseno. Então nós já sabemos que a definição da tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Se eu aplicar então a definição da tangente nesse triângulo em amarelo, nós vamos ter então que a tangente do ângulo alfa é o seno dividido pelo cosseno dele. Essa relação, conhecida como relação trigonométrica fundamental 2, ela vai relacionar as três principais razões trigonométricas. Ela vai me dizer que a tangente de um ângulo alfa, ela é sempre o seno dividido pelo cosseno. Bem, qual é a utilidade dela então? A utilidade dela é, se eu lhe der o seno e o cosseno de um arco qualquer, a partir do seno e do cosseno você consegue encontrar a tangente. Outra utilidade dela é me explicar, me dar
uma razão aritmética, né, uma explicação aritmética do porquê que, por exemplo, não existe a tangente de 90 graus. Nós sabemos que a tangente de 90 graus, a tangente de 270 graus, bem como a tangente de qualquer arco côngruo a 90 e a 270 graus, elas não existem. Essa relação trigonométrica fundamental 2, ela vai me dar uma explicação aritmética do porquê. Lembremos que tanto 90 graus quanto 270 graus, o cosseno dele é zero. Então, na hora que eu fosse calcular a tangente, ficaria o seno dividido por zero, que é o valor do cosseno. Nós sabemos que não existe divisão por zero, não existe fração com denominador zero. Desse modo, então, por isso, fica explicado a inexistência da tangente de 90 e da tangente de 270. Bem, então, fixemos aí as duas razões trigonométricas fundamentais, as duas relações trigonométricas fundamentais. A primeira, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de qualquer arco é sempre igual a 1. A segunda, a tangente de qualquer arco é o valor do seno dividido pelo valor do cosseno. Passada essa parte, em seguida vou definir outras principais razões trigonométricas, outras importantes razões trigonométricas. Nós já sabemos o que é o seno, já sabemos o que é o cosseno e já sabemos o que é a tangente há muito tempo. Mas não existem apenas essas três relações trigonométricas. Existem outras três. Nós vamos definir as outras três. A primeira razão trigonométrica que eu vou definir, a cotangente. A cotangente de qualquer arco, ela vai ser sempre o cosseno dividido pelo seno. Em seguida eu defino a secante. A secante de qualquer arco alfa, ela é sempre 1 sobre o cosseno. Se a secante é sempre 1 sobre o cosseno, nós podemos perceber que a secante ela é o inverso do cosseno. A cossecante ela vai ser 1 sobre o seno. Desse modo, então, a cossecante ela é o inverso do seno. Então, as demais três razões trigonométricas que eu devo falar, que eu estou falando, é a cotangente, a secante e a cossecante. A cotangente é o cosseno dividido pelo seno. A secante é 1 sobre o cosseno e a cossecante é 1 sobre o seno. Existe uma outra maneira de a gente definir a cotangente. Se vocês compararem a cotangente com a tangente é o seno sobre o cosseno. A cotangente é o cosseno sobre o seno. Desse modo, a gente pode perceber que a cotangente ela é o inverso da tangente. E aí eu posso escrever que a cotangente é 1 sobre a tangente, para dizer então que ela é o inverso. Terminada então a parte explicatória, a parte de teoria, vamos agora resolver alguns exemplos. Seja x um arco do segundo quadrante, tal que o seno de x é 3/5. Determine. Antes de a gente ver qual é o item A, eu vou chamar a atenção dessa informação. Eu tenho um arco x no segundo quadrante. A informação do quadrante ela é muito importante. Nós já sabemos que no segundo quadrante o seno é positivo, o cosseno tem que ser negativo e a tangente tem que ser negativa. Desse modo, então, na letra A eu peço o cosseno. Pensemos aí um pouco. Se eu tenho o seno e está pedindo o cosseno, para a gente relacionar seno e cosseno, o que eu tenho aí de conteúdo para isso é a relação trigonométrica fundamental 1. Que me diz que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é sempre igual a 1. Substitua, o seno é 3/5, então 3/5 ao quadrado mais o cosseno de x ao quadrado é igual a 1. Resolve a potência, 3/5 ao quadrado dá 9 sobre 25, mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Passa esse 9 sobre 25 para o segundo membro com o sinal trocado. Então, o cosseno ao quadrado de x é 1 menos 9 sobre 25. Lembremos que esse 1 ele é 25 sobre 25. Quando eu pegar ele menos 9 sobre 25, 25 menos 9 dá 16 sobre o 25 que é o denominador. Então, o cosseno ao quadrado de x é 16 sobre 25. Como o contrário da potência é a raiz, então o cosseno de x é a raiz de 16 sobre 25. E aí tomemos muito cuidado. A raiz quadrada de 16 sobre 25
é mais ou menos 4 sobre 5. Desse modo, então, o cosseno de x é mais ou menos 4 sobre 5. E aí você lembra daquela informação importante que eu chamei a atenção. Nós sabemos que o x ele é um arco do segundo quadrante e que no segundo quadrante o cosseno tem que ser negativo. Desse modo, então, o cosseno de x é menos 4 sobre 5. O que vai servir para nós nesse item é a raiz quadrada negativa. Então, menos 4 sobre 5 o valor do cosseno. A letra B, tangente de x. Bem fácil. Como eu já tenho o seno e eu acabei de descobrir o cosseno, da relação trigonométrica fundamental 2, nós sabemos que a tangente é o seno sobre o cosseno. Pegando então e substituindo os valores, a tangente vai ficar o seno, que é 3/5, dividido pelo cosseno, que é menos 4/5. Ficou uma divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quando a gente fizer os cálculos, dá para a gente observar que a tangente vai dar menos 3 sobre 4. Portanto, então, a tangente do arco x, aí do segundo quadrante, menos 3 sobre 4. A letra C, eu quero a secante de x. Da definição da secante, nós temos que ela é o inverso do cosseno. E nós já sabemos do item A que o cosseno é menos 4/5. Então, a secante vai ficar 1 sobre menos 4/5. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quando eu multiplicar pelo inverso da segunda, vai ficar 1 multiplicado por menos 5/4, que vai dar menos 5/4. Então, a secante do ângulo x vai valer menos 5 sobre 4. A letra D está me pedindo a cossecante desse arco x. De novo, lembremos a definição da cossecante, que ela é o inverso do seno. Se a cossecante é o inverso do seno, lembrando que o seno é 3/5, então vai ficar 1 sobre 3/5. Novamente, divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quando eu fizer isso, vai ficar 1 multiplicado por 5/3, que vai dar 5/3. Portanto, a cossecante do arco x será 5 sobre 3. A letra E vai me pedir a cotangente desse arco x. Eu vou fazer de duas maneiras. Inicialmente, lembremos que a cotangente ela é o cosseno dividido pelo seno. Então vai ficar a cotangente menos 4/5, que é o valor do cosseno, dividido por 3/5, que é o valor do seno. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quando a gente fizer esses cálculos, vai dar menos 4/3 o valor da cotangente. Bem, desse modo, então, a cotangente é menos 4 sobre 3. Outra maneira de eu ter feito era lembrar que a cotangente é o inverso da tangente. Como da letra B, nós sabemos o valor da tangente, é só pegar a cotangente, é 1 sobre o valor da tangente, que no item B nós sabemos que é menos 3/4. Fazendo aí a divisão da fração, nós chegaríamos então que o valor da cotangente é menos 4 sobre 3. Então você pode tanto encontrar a cotangente, lembrando que ela é o inverso da tangente, como você pode encontrar a cotangente, lembrando que ela é o cosseno dividido pelo seno. O segundo exemplo, simplifica a expressão 2 vezes o seno ao quadrado de x, mais 2 vezes o cosseno ao quadrado de x, dividido pela secante de x. Simplificar uma expressão é você tentar substituir valores adequados nessa expressão de maneira a deixar uma situação mais simples, uma expressão mais simples. O que eu posso fazer? Na parte do numerador, 2 vezes o seno ao quadrado de x mais 2 vezes o cosseno ao quadrado de x, eu posso inicialmente colocar o 2 em evidência. Na parte do denominador, secante de x, eu posso lembrar que a secante é 1 sobre o cosseno. Então, dessa maneira, fica assim, 2 vezes, entre parênteses, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, dividido por a definição da secante, que é 1 sobre o cosseno. Agora, observemos que da relação trigonométrica fundamental 1, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, o que está entre parênteses é 1. Portanto, fica no numerador 2 vezes 1 sobre 1 sobre o cosseno de x. Lembrando que 2 vezes 1 dá 2, então isso aí é 2 vezes, isso aí é 2 sobre 1 sobre o cosseno de x.
Divisão de fração, repete a primeira fração, que é o 2, e multiplica pelo inverso da segunda, que é cosseno de x sobre 1. Desse modo, então, vai ficar 2 vezes o cosseno de x. Simplificamos, então, a expressão. Com ela, então, a gente finaliza a nossa parte de explicação desse conteúdo. Eu vou mandar uma atividade para que vocês possam exercitar e amanhã a gente corrige a atividade. Até a aula de amanhã.